Então, boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro extra. A gente concluiu na quinta-feira passada a nossa jornada, foram 26 encontros, 26 semanas, conversando, refletindo, dialogando a respeito do tema O Poder do Agora. Então, eu tentei elaborar uma espécie de roteiro para a gente construir essa ideia sobre o que é o poder do agora de fato e na prática. Então eu vou compartilhar aqui uma tela. Então a gente começa do começo, né? As origens. E a pergunta que a gente veio responder não só hoje, mas nessa vida inteira, é quem nós somos? Quem somos? E aí a gente já começa com base no livro e nessas filosofias, né? Com a definição seguinte: somos consciência vivendo como indivíduos. Somos a vida dentro de um corpo humano. Então não é um contrário. Não é um corpo humano que tem uma consciência ou um espírito, para quem tem o entendimento, uma conexão mais espiritualizada da coisa. É o contrário. Somos espírito, não um espírito. Somos um único espírito, uma única consciência, uma única vida, de maneira individual. Então, sim, tem a vida do Júnior, a vida da Rosimeire, a vida da Isabel, da Andréia, da Sônia. Mas essa é a vida humana. Ela é só uma expressão dessa vida única, dessa consciência única. Então, não é o corpo humano que é a vida, o ponto de referência, que tem uma mente, que tem emoções, que tem uma história e que tem um espírito. É o contrário. É o espírito vivendo uma experiência humana e que sente o tempo inteiro essa individualidade, tá? É a consciência dentro de um corpo físico, ou o espírito, ou a vida vivendo a forma humana. E qual é o nosso propósito nesse estudo e nessa vida, nessa experiência temporária, passageira, biológica, material? Qual é o nosso propósito? Já que somos uma consciência vivendo dentro de um corpo humano. A primeira delas são duas. Primeiro propósito o tempo inteiro é observar. A consciência está aqui para observar esse eu pessoal, o eu humano, o eu corpo, o eu mente. Então, observar o eu pessoal é o primeiro propósito da consciência. Observar o mundo interno dele, desse eu pessoal. Observar a sua mente, observar as suas emoções, observar o seu modo de ser. E também observar o mundo ao redor dele. Ou seja, observar o mundo ao redor desse eu pessoal. Então, voltando, somos consciência ou espírito dentro de um corpo humano. E o nosso propósito é observar esse eu humano. O mundo interno dele, o que se passa dentro da cabeça dele, nas emoções, o que ele pensa, o modo que ele é, como ele age, como ele se comporta, e também observar o mundo ao redor dele. As pessoas, o modo como o coletivo se organiza, as regras sociais, as relações, a relação com o dinheiro, a relação com a saúde, a relação com a própria vida, com os animais, com a natureza. Então, tudo isso é observar. Inicialmente, não é fazer nada. Primeiro, observa. E aí, o segundo propósito é viver através desse ser humano, viver através dele. Ou seja, agir com consciência ao que o momento pede. Então, o objetivo da consciência, além de observar tudo isso, dentro e fora, é viver o que o momento pede, agindo, aí sim. Primeiro observa e depois vai agir. Agindo com consciência ao que o momento pede, cada momento. Para o bem da pessoa e para o bem de todos.
Então, resumindo, o propósito da consciência nessa experiência humana é observar esse eu e tudo o que acontece com ele e ao redor dele. E o segundo é viver através dele, agindo de maneira consciente para o bem pessoal e para o bem de todos. Certo? E vamos avançar. A consciência e a mente humana é o próximo slide. A gente está falando aqui de níveis de consciência, tá? Tanto a consciência como a mente humana são consciências, mas são níveis diferentes de consciência. Existe a consciência primordial, que é o espírito, que é essa consciência universal, que é a vida, que é Deus, enfim. Existe ela, que aqui eu chamei de consciência primordial, e existe a consciência primitiva. A primitiva é a mente humana. É um nível de consciência, sim, mas ele ainda é muito primitivo em comparação com a primordial. A consciência primordial é quem de fato nós somos. E ela não tem, a gente vai falar sobre o que ela não é, ou o que ela não tem. A mente primordial não tem forma, ela não tem volume, ela não tem corpo, ela não tem estrutura, ela não tem altura, ela não tem largura, ela não tem fundura ou um espaço dimensionável. Ela é infinita, ampla. Ela não tem aparência. Ela não é branca, nem preta, nem azul, nem gorda, nem magra, nem bonita, nem feia. Ela não tem uma identidade, ou seja, a consciência não tem um nome, ela não tem um endereço, ela não tem um CPF, ela não tem um papel, uma profissão, ela não tem uma identidade. Ela também não tem temperamento. Ela não é bem-humorada nem mal-humorada. Isso tudo é o eu pessoal, tá? Então não tem um temperamento. A consciência não é nem exclusiva, nem extrovertida ou introvertida. Ela não é tímida, ela não é ousada. Ela é... Tudo isso são roupagens da mente humana, tá? Então a consciência primordial, ela não tem forma, aparência, identidade, temperamento. Ela também não tem histórias. Essa biografia que todo mundo tem, que são as histórias, né, desde o nascimento, antes do nascimento, a história da família, a história da humanidade, não tem. Isso tudo é uma história, isso são fatos e memórias que foram construídos, mas nada disso é a consciência primordial. Então não tem história bonita, não tem história feia, triste, história de superação. Tudo isso pertence à nossa identidade humana. A consciência primordial também não tem dilemas. Quem sou eu? Essas perguntas surgem a partir de uma inquietação da própria mente humana. Então ela não tem dilema, não tem crise existencial, não tem depressão, não tem ansiedade. Quem tem depressão, ansiedade, crise existencial, tudo isso é da mente humana. Tá? A consciência primordial também não tem desejos e nem metas. Ah, eu estou desejando uma comida. Ah, eu estou desejando muito ser feliz. Ah, eu estou desejando ser mãe, ser pai. Eu desejo ser médico. Minha meta de vida é ter uma casa na praia. Não tem. A consciência não tem nada disso. Isso pertence à mente humana. E também não tem preferências, tá? Ela não tem gosto disso ou não gosto daquilo. Ah, eu prefiro azul e não gosto do rosa. Não tem preferências. Ah, eu prefiro comida vegana ou eu prefiro comidas de proteína animal. Não tem preferências. Não tem, eu sou de direita ou sou de esquerda. Toda essa construção complexa e diversa que a gente tem pertence à mente humana, tá? Então, a consciência primordial, o que ela é? Ela é espaço.
ela é vazio, é presença e silêncio. A mente humana é a consciência primitiva. Agora a gente vai falar dela. A mente humana ou a consciência primitiva serve para garantir a nossa sobrevivência. Basicamente, a sobrevivência. Essa sobrevivência individual e como espécie. Então, a mente é uma ferramenta, é uma dimensão, é um aspecto que faz parte dessa experiência humana, é uma roupagem. Assim como existe o corpo e as emoções, existe a mente. Então, a mente é como se fosse um corpo. Ela é como se ela fosse uma frequência, uma dimensão. É difícil explicar, mas de maneira didática, o que eu quero dizer é que ela, na verdade, é uma ferramenta ou um mecanismo que serve para a nossa sobrevivência, tanto quanto pessoa, quanto como espécie, de um modo geral. E essa sobrevivência não é só para a gente usar a mente para trabalhar, para fazer dinheiro, para poder fazer as coisas, comer e se proteger. A sobrevivência também ela é social. A sobrevivência social é o direito que a gente tem de pertencer, de criar vínculos, de estabelecer relações, construir família. E quando a gente perde isso, que é importante para muitas pessoas, isso também afeta essa luta pela sobrevivência, porque a gente quer ter um espaço de trabalho, um espaço no mundo, um espaço nas nossas relações, um lugar de existência, um lugar de pertencimento. Então, tudo isso é a sobrevivência. E a mente serve para garantir essa nossa sobrevivência. A mente, ela se utiliza da lógica e da criatividade. Então, são dois recursos, a mente humana ou essa consciência primitiva. Ela tem a lógica, que é o raciocínio, o intelecto, e tem um lado criativo. Então, através da lógica e da criatividade, a mente pensa, imagina, planeja, interpreta e lida com a realidade. Aqui eu não coloquei, mas a mente também serve para guardar informações, a memória. Todo tipo de informação, aprendizados, dados, informações diversas. Então, ela é como se fosse um computador. Ela serve tanto para armazenar coisas, quanto para processar coisas. Então, quando eu estou pensando e imaginando, eu estou usando um recurso interno para planejar, para interpretar o que está acontecendo dentro de mim, em volta de mim, e para lidar com a realidade. Então, de um modo geral, a mente é extremamente útil para garantir essa sobrevivência. A gente precisa calcular alguma coisa. Até para fazer uma baliza, estacionar um carro, eu preciso ter uma ideia de como eu faço para... Será que meu carro vai caber naquela vaga? Eu estou usando o que ali? A mente. E isso ainda não é o ego. Se eu estou agora me comunicando com vocês, eu estou usando o quê? A mente para raciocinar, usar um conteúdo que está dentro, né, uma memória de informações, e eu estou aqui usando de maneira criativa uma forma de expressar isso. Então, tudo isso é a consciência primitiva. Então, a comunicação, o fazer, né, cozinhar, tomar banho, fazer um artesanato, fazer arte, tudo isso, cálculos, enfim, qualquer trabalho manual é a expressão de um trabalho mental. A mente, de alguma forma, já imaginou, criou, planejou e agora está executando. Então, tudo isso é a mente. Então, é útil. A mente humana ela é útil, só que ela é primitiva. Ela é ainda muito arcaica, ela é limitada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a mente humana, ou a consciência primitiva, ela é incapaz de compreender ou de explicar a consciência primordial, tá? Ela é menor, ela é limitada, ela é restrita. Ela consegue compreender e explicar o que tem nesse mundo material. As coisas, os fenômenos que acontecem. Ela consegue compreender e explicar a vida
cotidiana, mas ela não consegue compreender ou explicar o espaço, a presença, o silêncio, a paz, o amor, o afeto, porque tudo isso é de origem superior, é de algo maior, que é quem a gente é. Então, existe aqui uma relação entre espírito e mente, consciência e mente humana, tá? A mente humana não alcança o espírito. O espírito observa a mente humana. É isso que eu queria deixar nesse slide, essa compreensão. O problema é que a gente não tem intimidade ou não tem contato constante, não tem vivência o suficiente do lugar de espírito. A gente está sempre usando a mente, porque é ela que está o tempo inteiro falando dentro da nossa cabeça. É ela que é acionada o tempo inteiro, o dia inteiro, o tempo todo. Então, por isso a gente fica restrito e preso a essa mente. Tá? Passando para o próximo slide, vamos falar sobre o ego. O ego não é a mente humana, tá? O ego é a parte, é só uma parte. O ego é a parte da mente que se percebe como um indivíduo. Então, essa mente que eu falei anteriormente, que ela raciocina e ela é criativa, ela tem a capacidade de se perceber como um indivíduo. Então, essa capacidade, essa faculdade que a mente tem de se perceber como um eu, é a parte da mente que a gente chama de ego. Quando ela consegue dizer assim, nossa, além de fazer tudo isso, eu percebo que há um indivíduo aqui, que eu estou um indivíduo. Logo, isso é o ego. E assim, a partir dessa capacidade de se identificar como uma pessoa individual, como um ser humano, como uma pessoa, ela cria essa mente, através do ego, cria a visão que tem de si mesmo e a visão que tem de tudo. Então, o ego é o guardião da visão que tem sobre si mesmo. Qual a imagem que o Júnior tem de si mesmo? O Júnior tem vergonha dele mesmo ou ele gosta dele mesmo? O Júnior se vê como uma pessoa boa ou ruim? Essa visão de si é o próprio ego. É uma parte da mente que conseguiu se perceber como uma pessoa e criou imagens e visões sobre si mesmo. O que ele acha dele mesmo? Quais são as opiniões que ele tem a seu próprio respeito? E também, quais são as visões e as opiniões que ele tem a respeito de tudo? A respeito do que é economia, do que é casamento, do que é família, do que é dinheiro, do que é viver. Tá dando para compreender? Então, o ego é uma parte da mente que se percebe como uma pessoa e, a partir disso, cria visões e opiniões a respeito dela mesma e de tudo. Então, a Rosemary, que está aqui ouvindo a gente, a mente humana, que é super útil e bem-vinda e necessária para essa vida, tem uma parte dessa mente que consegue fazer com que ela perceba que ela é a Rosemary, uma pessoa. E essa parte faz com que ela tenha uma visão dela mesma, de quem ela acha que é ou pensa que é, como ela se vê, e como ela vê o Júnior, como ela vê a Isabel, como ela vê as pessoas de um modo geral, como ela vê tudo, os animais, o sol, a natureza, Deus. E assim, nós somos 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Cada uma delas consegue se perceber como um eu, como uma pessoa, e cada uma delas tem uma visão particular de quem elas mesmas são e de que como o mundo é. É por isso que fala que o ego, ele é o centro do mundo, ele se sente o centro do mundo. Porque tudo que existe é a partir dele. Então o ego, quando fala ego, egoísmo, não está falando só de egoísmo no sentido literal da palavra, de que eu quero só as coisas para mim. Não. É de como eu acho que as coisas deveriam ser, de como eu gostaria que elas fossem, de como eu gostaria que não fossem. Então tudo é a partir de si mesmo.
Isso é egoísmo. Um egoísmo no sentido mais amplo, tá? Não é de posse, de apego a coisas materiais. O egoísmo é simplesmente a natureza do ego de se ter como ponto de referência. É a partir dele que tudo vai para fora. De como ele acha que o mundo deveria ser, a vida dele deveria ser e assim por diante. O ponto de referência é de si, do seu próprio umbigo. Logo, o ego é uma identidade e um conjunto de pontos de vista. Recapitulando, o ego, então, de maneira muito abreviada, muito resumida, é uma identidade. Uma pessoa, ela tem uma identidade, ela tem uma história, ela tem uma biografia, e ela tem um conjunto de pontos de vista, de crenças, de visão de mundo, do que ela acha que funciona ou não funciona. E muitas vezes a gente vai percebendo com o tempo e com a maturidade, com as experiências da vida, que esses pontos de vista, às vezes eles estão bem distorcidos. A gente mesmo já mudou muitos pontos de vista, né? Então, antes a gente achava que uma coisa era daquele jeito. Antes a gente achava que tinha razão de tudo. Desculpa. Hoje, a gente, olhando para trás, pode perceber que já mudou. E quando a gente estiver mais na frente, vai perceber que o que a gente acha hoje também pode não ser a verdade absoluta, né? Então, como seu objetivo é sobreviver, o ego usa métodos primitivos para se proteger e conseguir o que quer. Olha só. Se o objetivo do ego é sobreviver, ele vai fazer o que for preciso para se proteger e para conseguir o que quer. Duas coisas. O seu ego e o ego de todo mundo, no fundo, ele quer se proteger e conseguir o que ele quer. Por isso, ele age através do medo, do apego, da raiva, do controle, da manipulação e etc. Ou seja, os métodos do ego, as estratégias do ego são muito primitivas e arcaicas, porque elas vibram em recursos que não são positivos. Para se proteger, que ele sente medo, ele vai, às vezes, mentir. Para se proteger, ele vai atacar, vai fugir. Essas são as estratégias, que a gente chama de mecanismos de defesa. Na psicanálise é muito falado sobre isso. Freud já falava sobre isso. Então, para eu me proteger, eu posso mentir, omitir, bater, até matar. Tá certo, tá errado? A gente não vai aprofundar nessa parte. Eu quero aqui trazer uma visão geral sobre como opera, como é o jogo do ego, como é a estrutura. Se a gente enxergar ele como um programa, ele tem alguns recursos. E você precisa ter consciência desses recursos. E lembre-se, o objetivo primordial, quero sobreviver. Para que eu quero fazer isso? Porque eu preciso existir. Eu preciso continuar. Só que ele traz dentro de si emoções muito primitivas. O medo, o apego, o controle, né? A ansiedade, a preocupação. Esses são os recursos do ego. Então, para se proteger e conseguir o que ele quer, ele vai se utilizar dessas ferramentas, dentre elas o controle. A coisa mais difícil para o ego é abrir mão do controle. E a vida fala o quê? Solta o controle. A consciência é soltar. Por isso que o mais difícil do mundo é soltar. Ficar presente é difícil, porque o ego não fica no presente, ele está sempre no passado, no futuro, a gente já conversou bastante sobre isso. Mas ele gosta de controlar. Então ele não fica quieto no presente, ele quer chegar em algum lugar o tempo inteiro, ele quer garantir a sobrevivência dele e ele quer conseguir o que ele quer. E nem sempre o que ele quer é o que a vida vai mandar. Nem sempre o que a gente quer, a nossa mente, ego, nem sempre o que a gente quer é o que realmente é para acontecer. E é por isso que a gente briga às vezes, e muitas vezes, com a realidade. Avançando. O ego
Então, o ego é um programa de sobrevivência. Deixando aqui bem claro, o ego é um programa de sobrevivência. Como se fosse um programa de computador, um software. 2. O ego é movido por suas necessidades. Então, o que move o ego são as suas necessidades, os seus desejos, as suas metas e principalmente o que falta para ele. O ego só vai fazer aquilo que ele falta para ele. Está faltando dinheiro, está faltando afeto, está faltando visibilidade, está faltando poder, está faltando segurança, conforto. Ah, Júnior, mas isso é importante? Se você é conduzido pelo ego, se torna perigoso, porque os métodos dele é controle, manipulação, mentira, né? Problemas são os métodos dele. As necessidades básicas precisam ser atendidas, mas os métodos, de que forma fazemos isso? Né? E o principal, movido pelo quê? Pela carência? Pela insatisfação? Pela raiva? Quer dizer, então, que eu preciso o tempo inteiro trazer a minha insatisfação como um combustível para chegar lá? Isso é um tema que eu já discuti muitas vezes em rodas de conversa, até com os atendimentos individuais que eu faço com os meus clientes. Ué, Júnior, mas se eu não estou insatisfeito, como é que eu vou chegar lá? Porque você está pensando com a mente do ego. A gente não precisa de um medo para superar, para chegar a algum lugar. Eu não preciso do medo, por exemplo, para eu aprender a dirigir. Eu não preciso do medo para eu poder ter coragem para fazer alguma coisa, falar em público. Eu preciso só de bom senso. Por que eu fico usando o medo para chegar em algum lugar? Por que eu preciso da raiva para cuidar do meu corpo? Uma pessoa que foi traída, rejeitada, saiu de um casamento, de uma relação, tomou um fora. Por que ela vai usar a raiva que ela tem, ou a frustração, a mágoa, para poder finalmente cuidar de si mesma? Percebe como isso é primitivo? Ou seja, usar uma emoção de baixo nível, uma situação difícil, para poder fazer algo, construir algo, imaginar, planejar e executar algo que é positivo, mas usando como combustível uma gasolina adulterada, né? Então, quando a gente passa, por exemplo, uma situação difícil, um trauma, um medo, uma decepção, um final de um ciclo, uma demissão, uma doença, a gente dá o que? Um espaço. A gente observa, silencia, deixa tudo isso, essa nhaca, ir embora. Depois que ela vai embora, que você esvaziou e observou, a partir de um lugar mais neutro, você vai agir com consciência, como a gente falou lá no primeiro slide. Eu não preciso mais da insatisfação para eu chegar em algum lugar, mesmo querendo chegar no lugar mais saudável. Eu preciso de bom senso. Basicamente, eu preciso de bom senso, eu preciso de lucidez, eu preciso de presença, eu preciso de consciência e não de um combustível cheio de dor, de mágoa, de ódio, de revolta, de insatisfação ou de desespero. Compreende a sutil diferença entre agir a partir da mente ego, que é só instinto, reação, e agir a partir da consciência, que é um lugar neutro, um lugar de paz. A consciência é sinônimo de paz. O ego é sinônimo de insatisfação ou de inquietação. Aí você fala assim, eu estou numa inquietação, preciso fazer algo. Preciso fazer um bordado, um artesanato, malhar. É o ego. A gente vai já explicar um pouquinho sobre isso. Você tem que partir de um lugar de paz. Eu percebo que a vida humana está meio parada. Como pode ser mais leve? É outra consciência, de um outro lugar que você parte. Você está presente, lúcido. Você já não está sendo movido pela dor, pelo calor das emoções, pelas vozes do seu pensamento. Que são as vozes do ego? Terceiro, o ego se vê e vê as coisas ao seu modo, do seu jeito. Então, ele é um programa de sobrevivência, é movido por necessidades, ele se vê e vê as coisas ao seu modo. Ou seja, é a régua dele.
É o que ele entende que é a vida, são as verdades dele, são as crenças e as razões dele, que a gente sabe que nem sempre é bem assim. Na maioria das vezes nem é. E por fim, ele se utiliza do controle para viver. Ele vai querer controlar a situação para sair do jeito que ele imaginou. Ao custo do que for. Se for preciso dramatizar, vitimizar, mentir, manipular, chantagear. São os recursos do ego. Então ele quer controlar. Às vezes uma relação já acabou e a pessoa está controlando, sustentando uma relação. Às vezes ele estou com um problema de dívidas, um problema de saúde. Eu preciso fazer tudo, aí fica pensando, forçando o pensamento para ver se a solução sai. Ou seja, existe esforço, existe dor, existe contração, tensão. Nada disso é consciência. A consciência é um lugar de paz, mesmo no meio desse caos. Então a paz não é a ausência de caos. A paz é a consciência dentro do caos. Ser a paz mesmo no caos. Ou seja, ser a consciência, ser o espírito, mesmo com o ego gritando, com o ego sofrendo, mesmo com o mundo desabando, que muitas vezes desaba mesmo. Mas é partir deste outro lugar. É sair da consciência primitiva, instintiva, reativa, dessa consciência animal ainda, para uma consciência superior, sutil, sábia. A natureza do ego. O que é a natureza do ego? A própria constituição. Qual é a essência do ego? Aqui eu coloquei uma balança. E na balança tem dois pratos, né? E de um lado do prato tem a palavra dor. Do outro lado tem a palavra prazer. Então, a essência do ego é ficar nessa gangorra, nesse balanço entre dor e prazer. O ego, ele é dual. Ele é binário. Ele é polarizado. O que significa isso? Ele sempre funciona com duas coisas. Ele é sempre dual, binário, polarizado. O que significa isso? Ele convive com dor e prazer. E ele precisa das duas coisas. Não é nem só uma ou só outra. Muitas vezes ele fica mais em uma ou mais em outra. Mas ele está sempre buscando a outra. Então, se ele está muito na dor, ele vai buscar o prazer. Ou sair da dor, que é o prazer, a satisfação. Né? Essa dor também pode ser a falta. Né? Então, ele fica num lado, buscando o outro, e ele sempre fica oscilando entre as duas. Tá aqui, ó. Ou seja, o ego ele vive nos extremos. Ou ele oscila entre esses dois extremos para continuar existindo. O ego é a balança entre a dor e o prazer. Mas ele sempre volta, ele sempre retorna para a dor. Por incrível que pareça. Ah, Jônio, mas eu discordo. Eu estou buscando melhorar minha vida. Se você vive dominado pelo seu ego, mesmo buscando a satisfação, a superação, o prazer, o bem-estar, a qualidade de vida, tudo isso está aqui nesse pratinho do prazer. Né? A qualidade de vida é muito bonito. Nossa, estou buscando qualidade de vida. Só que quando a gente está dominado pelo ego, ele vai usar o quê como um combustível para chegar nessa qualidade de vida? É na força do ódio. Ele usa, ele precisa do sofrimento, ele gosta do sofrimento e ele confunde dor e prazer. Na verdade, eles são duas forças opostas, porém complementares. A dor e o prazer é o jogo do ego, é essa balança. Um não vive sem o outro. Ele não consegue ficar no meio, observando quando a dor surge e quando o prazer surge. Ele quer um e o outro, ele está sempre querendo. E por mais que não admita, ele precisa da dor, ele volta para a dor. Como assim? Deixa eu ver como é que está a hora aqui que eu não estou vendo vocês. Tá. Por que ele retorna para a dor? É o próximo slide.
Primeiro, ele volta para a dor porque ele vive nos extremos, como a gente já falou, né? Então, fatalmente, uma hora ele vai voltar para a dor, já que ele vive oscilando, né? Então, quando ele encontra um prazer, uma satisfação, logo em seguida isso passa, é passageiro. Então a dor volta, o vazio volta, a falta, a insatisfação, a inquietação. Porque o ponto de partida do ego sempre é o sofrimento. É sempre o incômodo, o negativo. A segunda razão pela qual ele retorna para a dor é porque nessa realidade que a gente está, tudo é passageiro. Então o prazer que a gente tem também é passageiro. Ainda mais o prazer e a satisfação que vem de fora. Não tem como ser algo prazeroso para o espírito ou algo leve para o espírito a gente usar coisas do mundo humano. Se o espírito que criou, se o espírito é maior. Então não tem nada nesse mundo que realmente vai satisfazer nem o próprio ego e muito menos o espírito. Porque primeiro que o espírito não precisa de nada. Quem precisa de tudo, quem está na necessidade, na carência, na falta, é o ego, né? Então, por que o ego sempre volta para a dor? Duas razões. Primeiro, porque ele vive nos extremos, então ele sempre vai voltar para a dor, que faz parte. A dor nunca vai sumir. Ela até alivia, passa, mas ela volta. E a segunda é porque, já que tudo é passageiro nesse mundo, inclusive, né, o prazer, porque eles vêm de fora. Então o ego nunca vai viver em prazer constante. Porque nada vai satisfazer nesse mundo. O dinheiro ajuda, as relações, o sexo, tudo isso. Mas passa. Passa porque não nutre. Não nutre de verdade, não vai encher esse buraco. Então por que o sofrimento dura e o prazer não? Já que tu disse aí, Júnior, ok, eu até entendo que o ego vive de extremos, então uma hora ele vai voltar para a dor. Ou ficar muito mais tempo nela. Essa daí eu aceito. Mas por que o sofrimento dura? Por que o prazer não dura mais? Primeiro porque o sofrimento, como eu já falei, é combustível. Então, meu amor, como é que um carro vai andar sem combustível? Então vai ter que ter a dor, o prazer, a falta, a insatisfação, a inquietação. Então é por isso que ele dura mais. A segunda razão por que o sofrimento dura muito mais é porque o sofrimento ele traz ganhos secundários. Por mais que você não admita, o sofrimento ele vai te trazer algum tipo de ganho secundário, de vantagem secundária. Já falamos sobre isso várias vezes. Muitas vezes você está numa relação onde você é a vítima ou coitadinho, as pessoas te olham por causa disso. Você tem atenção, as pessoas se preocupam com você, você tem afeto, proteção, alguém te banca financeiramente. Então o sofrimento é muito útil nesses lugares. Eu já falei aquele caso, né, de uma pessoa que conseguiu se aposentar, ou se aposentar não, conseguiu uma remoção porque está com depressão e agora tá em casa, com a família e tudo. Pergunta se ela vai querer se livrar do sofrimento, da depressão. Não vai, porque se ela se curar da depressão, ela vai ter que voltar lá para o interior. Lá para onde ela trabalha de verdade. Então, muitas vezes, o sofrimento dá um ganho secundário. E é importante a gente ver, será que eu estou sofrendo e estou ganhando alguma coisa com isso? Tenta descobrir qual é o ganho que tem por trás, qual é a vantagem que você está tirando desse sofrimento. É só para ter alguém, muitas vezes as pessoas não querem ficar sozinhas, o ego não quer sentir solidão. E fica numa relação sofrida, tóxica. Então qual é o ganho secundário? Uma companhia. Mas a que custo? Eu aceito o sofrimento desde que a pessoa continue comigo. Então dá para a gente mapear em todos os aspectos. Onde tem, é por isso que o sofrimento dura mais. Porque muitas vezes é através do sofrimento que você consegue o que você queria. E consegue manter, né? E a terceira razão por que o sofrimento dura muito mais do que o prazer é porque o ego guarda o sofrimento. Ele carrega o sofrimento. Ele alimenta. Ele fica nutrindo, remoendo o sofrimento na cabeça. Ele fala sobre o problema, ele pensa sobre o problema, né? Ele se move através do problema. Então, os defeitos também. Ele guarda os defeitos das pessoas, os seus defeitos. Pode ver.
Ele guarda o que é ruim. Aí tem uma pergunta. Ele faz a mesma coisa com as coisas boas? Você acha que o ego guarda as coisas boas como ele guarda as coisas ruins? As boas lembranças? Vou te dar um exemplo. Você convive com uma pessoa, ela está o tempo inteiro acertando, ou pelo menos mediana. Bastou errar. Pronto. Aquilo fica para sempre. Na próxima discussão, você vai lembrar. Olha, você lembra, o ego lembra do defeito do outro. Então, o que ele guarda com mais facilidade? O que foi bom, o que foi ruim. Ele guarda o que foi ruim. Ele guarda aquele print, aquela frase exata que você disse ou deixou de fazer, aquele momento que ele vai guardar, ele cria, já que ele tem a capacidade de guardar memórias, ele vai criando um arquivo dentro dele de todas as lembranças ruins. Eu atendo clientes que quando eu pergunto assim, me fale quais são as memórias boas da sua infância. Muita gente não tem. Agora me fale as ruins. É uma lista. Então entende como o ego guarda? É por isso que o sofrimento dura mais. Que ele dá atenção, ele nutre, ele remói, ele guarda, ele lembra. Então ele passa mais tempo nutrindo essa relação com o sofrimento, com as memórias ruins. Ele guarda os defeitos, ele vê o defeito. Você olha uma pessoa, você tem 50 anos de idade, você não se conhece ainda, mas olhou a pessoa em 1 minuto, quando ouviu a voz, ixi, antipática, não presta. Isso é puta. Já criou ali. Ah, é minha intuição não falha. Será? Você conheceu a pessoa? Você sabe qual a vida que essa pessoa tem? A história e as dores que o ego dela carrega para você estar julgando? Então, tudo isso que eu quero falar é para você perceber o quanto o ego faz com que o sofrimento seja importante. É por isso que o sofrimento dura, é por isso que ele sempre volta para ele. E é por isso que ele vive na merda. Então, a mente humana, ela é útil, porém limitada. Ela é muito útil. Ela poderia construir coisas incríveis, soluções para o mundo. Ela constrói o quê? A guerra, a bomba atômica. Então, quem construiu o ego? Porque ele quer sobreviver. Como assim, Júnior? A bomba atômica surgiu como, gente? Eu quero proteger o meu país. Então, não quero que ninguém me ameace. Então, para me proteger e para conseguir o que eu quero, construir a bomba atômica. Ou seja, o ego usou a mente humana que pode criar e raciocinar para construir uma arma. Duvido que constrói soluções positivas, sustentabilidade, combate os impactos ambientais, né, do clima e tudo. Cadê que as políticas do ego são voltadas para preservação da natureza, para a unidade, para coletivo? É sempre para si, para os seus interesses pessoais. O desmatamento é isso. A gente leva isso para todo lugar. Por isso que eu falo que o ego é uma construção, é uma mente coletiva, grupal, familiar e individual. Você. Não tem nada separado, é só níveis diferentes. A sua mente está conectada à mente coletiva. O seu ego, que é uma parte da mente, está conectado ao ego coletivo. A estrutura do sofrimento. A estrutura do sofrimento humano, ou seja, a base dele, os fundamentos, são duas coisas: resistência e apego. Vamos falar sobre eles dois. Então, toda vez que você está sofrendo, tem resistência no meio. Primeiro que tem ego. Só tem sofrimento porque tem ego. Então, dentro desse ego, tem uma resistência e tem um apego. O que é isso, Júnior? A resistência, gente, de maneira bem clara, o que é resistir? É evitar, né? Então, é recusar, é discordar, é ser indiferente, é ter aversão, né? Então, a resistência é qualquer evitação, recusa, discordância, indiferença ou aversão ao quê? Ao que aconteceu, ao que está acontecendo e até ao que pode acontecer. Então, por exemplo, se aconteceu algo no passado e o ego não gostou e ele evita, isso é uma resistência. Então, se está acontecendo algo no presente agora e ele se recusa a olhar para isso, eu estou no meio de um conflito conjugal,
Mas eu não quero olhar para esse sofrimento. Não quero nem admitir que ele existe. Eu estou recusando. Isso é uma resistência. Tem a discordância, né? Eu discordo disso. Também é uma resistência. Não, não deveria ser assim. Isso não devia estar acontecendo. E também pode ser o que pode acontecer, né? Já que ele vive também com a cabeça no futuro. Ou então, diante de algo que aconteceu, o ego fica indiferente. Não quero saber, vou desprezar. Finjo que não existe isso. Por exemplo, pisou na bola. Não quero nem olhar para isso. Não fiz nada, não sei de nada. É uma resistência. E isso gera sofrimento. Então, toda vez que a gente está fugindo, negando, evitando, ou discordando mais, que é uma resistência mais clássica, né? Eu estou discordando, estou combatendo, estou rebatendo, eu tenho aversão ao que eu estou passando nesse momento, eu estou com resistência. E a resistência gera sofrimento. Tá? O que é o apego? O apego é o fato da gente se agarrar ao que não pode ser mantido ou controlado. Então é a gente tentar, o ego tentar segurar, manter, reter algo que é impossível de manter. Então é tentar segurar uma pessoa, segurar uma experiência. Isso está acontecendo, você não quer soltar. Você quer manter ali alguém perto de você a qualquer custo, seus filhos, seu marido, o seu emprego, o negócio já está caindo, mas você está ali preso, segurando ou tentando controlar a situação para se manter do jeito que você quer. Então, apego é quando a gente tenta segurar algo, a gente não solta. Apego é quando eu tento agarrar, né, com unhas e dentes, e não solto. Júnior, mas eu sou desapegado. Então, você está na consciência, parabéns. Mas deixa aí, tá? Será que realmente está desapegado? Qualquer ameaça a perder, você vai soltar de bom gosto? Ou você vai tentar segurar? Qualquer ameaça a perder o que você já tem ou ao que você ainda quer alcançar. Você está pronto para abrir mão se for preciso? Se você morresse agora, você estaria pronto para soltar tudo e todos? Desapegar do seu corpo, seu marido, sua esposa, seus filhos? Você estaria pronto para abrir mão dos seus bens materiais, dos seus sonhos, dos seus desejos? É difícil. Então tá agarrado. Percebe como o ego é sutil? Então ainda tenho apego. Não, ainda quero viver muito. Nossa, ainda quero conhecer o mundo, quero ver minha filha crescer. Então tem apego. Então não é abandonar as pessoas, nem abandonar a gente mesmo, não é abandonar os nossos sonhos. Mas, Júnior, mas está dizendo que é para soltar? Aí eu falo. Viu como o ego é dual? Para ele, ou é 8 ou 80. Ele não entende que soltar não é abandonar. É simplesmente não tentar prender. Quando eu falo para os meus clientes, eu falo assim, você precisa desapegar. Então está dizendo para eu abandonar? Virar as costas? Não. Você está percebendo como o seu ego, quando sai de um extremo para o outro, ele não entende o meio caminho. Você não abandona ninguém. Você não vai deixar a sua família. Você vai simplesmente não tentar se prender ou prender alguém a você. Não se prenda a nada e não prenda nada a você. É um meio termo. O soltar não é abandonar, tá? Eu preciso dizer isso. Soltar é deixar livre, dar espaço. E o que chegar, chegou. O que foi embora, foi. Perdeu, perdeu. Morreu, morreu. Doeu, tudo bem. Eu choro com a dor. Mas eu não transformo ela nem em resistência e nem em posse. A gente não possui nada. Esse é o problema do materialismo. O problema do materialismo é que a gente acha que a gente tem algo que é nosso. A gente fala, meu marido, a minha casa, os meus sonhos, né? As minhas dores, até as doenças é difícil soltar. Porque o meu TDAH, menino, nem te conto. O meu terapeuta me disse que é a minha depressão. É apego. É difícil até soltar a doença. Como eu falei o caso lá da minha cliente. É difícil para ela soltar a depressão.
Então, o sofrimento está ligado à resistência ou apego, ou às duas coisas. Muitas vezes a gente tem resistência para umas coisas e apego a outras. Na verdade, a gente tem, com certeza. Se a gente for pesquisar, analisar, vai encontrar. Então, a chave para sair do sofrimento, de novo, é a observação, é o reconhecimento. Primeiro você percebe, existe um sofrimento. Agora eu vou observar ele, vou dar um tempo, vou ficar observando como é que ele se manifesta em mim, quais são os pensamentos que vêm, como é que eu me sinto, como é que eu ajo, como é que o meu ego age, né? Como é que meu ego pensa, como é que meu corpo sente essas emoções. Então a chave para sair do sofrimento é observar o sofrimento, é reconhecer que ele existe do jeito que ele é, nem aumentando ele e nem também diminuindo. Olhe ele para do jeito que ele é, tal como ele é. Caraca, esse é o sofrimento do meu ego. Nesse momento, o Juni está sofrendo com isso. Ok, dói o corpo, dói a cabeça. Nossa, tem dia que fica cansativo. Chega o final do dia, está esgotado. Continua observando. Eu não sou mais isso. Não é mais meu sofrimento, é o sofrimento do Júnior. É o sofrimento da Rosemary. É esse distanciamento, que não é abandono, permite com que a gente saia do sofrimento e enxergue ele de outro lugar. O sofrimento não é seu. O sofrimento ele passa, ele surge, ele acontece. E agora você já sabe que muitas das vezes o sofrimento continua porque ele foi programado para continuar. Ele foi programado para guardar coisa ruim e para fazer as coisas a partir dele. Deixa eu ver aqui a hora. 4 minutos. Eu não vou avançar porque só faltam 4 minutos. Vou voltar aqui a tela para a gente conversar um pouquinho. Essa foi um... Ainda tem mais alguns slides, a gente vai ter que continuar no próximo encontro. Mas eu precisava fazer esse mergulho e tentar costurar essa compreensão de como é o ego, né? Algumas correntes falam que a gente precisa matar o nosso ego. Eu já acho meio drástico, né? Porque assim, a mente ela é muito útil. Não tem como a gente se livrar da mente. Nem deve. Ela é extremamente necessária. Imagina você usar, né, a mente para construir coisas maravilhosas para o seu bem. Imagina a consciência observando a mente humana e a capacidade que ela tem de criar, de planejar, de raciocinar e trazer ideias que constroem, que conectam, que restauram relações, que refrescam a própria vida, o ambiente, o entorno. Esse é o legado que o ego pode deixar para o mundo. O problema do ego é que ele está aí há 2000 anos, pelo menos, né? Que a gente tem falado muito sobre isso, a espiritualidade veio depois de Cristo. Mas antes já se falava sobre isso, né? Mas é mais recente. O problema é que a gente veio construindo um ego coletivo, cada vez mais inflamado. As redes sociais, as novelas, tudo isso alimenta o ego. É difícil sair dele. É por isso que agora eu vou falar uma coisa que é importante. Assim como o ego é um calo, porque a natureza dele é o sofrimento, é através desse sofrimento que a gente pode despertar para a consciência. Não é o único, não é o único caminho. Mas diante de tanto domínio dessa mente coletiva, a gente está tão tomado por esses instintos e reações e desejos do ego, como se a gente estivesse sonhando um sonho importante, necessário, que às vezes só um incômodo para fazer a gente acordar. Um choque de realidade. É por isso que muitas pessoas despertam a consciência depois de um acidente. Quando chega uma notícia de que ela pode morrer, um diagnóstico chegou aqui para você. Nossa, é como se você acordasse de um torpor, de um transe hipnótico.
É por isso que ele fala muitas vezes que o ego é como se fosse uma entidade, né? Uma entidade que entra e que possui a gente e rege a nossa vida. A gente precisa sair desse transe, dessa hipnose pessoal e coletiva. E a gente não vai querer consertar esse mundo lá fora. A gente ajeita esse mundo aqui, o mundo pessoal. A tarefa da mente, da consciência primordial, da consciência universal, é começar a observar e sair desse lugar de referência do ego. E em vez de ser ele, observar ele e construir uma vida mais saudável. Essa é a sua missão aqui na Terra. E os hinduístas falam, quando a consciência não consegue despertar e a pessoa não consegue perceber o próprio ego, ela morre e volta para a roda de Sansara. Isso que é a reencarnação para eles. Não saiu da Terra e evoluiu para outras experiências, na visão deles, é isso. Por quê? Porque continua preso ao ego. Continua preso às emoções, aos desejos, ao sofrimento, aos prazeres da Terra, aos prazeres mundanos. Então ainda está dormindo. A consciência ainda está dormindo e o ego ainda está reinando. Então não tem como passar de ano, passar para o próximo nível, se ainda não conseguir sair dele. Então no próximo encontro a gente vai continuar para falar sobre as 4 formas que o ego tem. Isso é bem interessante. Eu criei esse mapa com imagens e com ilustrações para explicar como é que o sofrimento aparece de maneiras diferentes, mas sempre é sofrimento. Em algumas pessoas ele aparece de um jeito, em outras de outro jeito, e às vezes na gente também aparece de várias formas, não só uma. É bem interessante, esse quadro ficou bom. Eu achei que ele ficou bem didático. E no próximo encontro eu vou explicar melhor sobre ele, para você conseguir perceber de que forma que o sofrimento do seu ego mais se manifesta, tá bom? Assim falei com muito amor. Um beijo e até a próxima.